Sejam bem-vindos ao segundo episódio do meu canal aqui no YouTube. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma convidada que eu já conheço há 8 anos, Ana? 8 anos. 8 anos. Conheci ela, uma menina, hoje ela é uma jovem mulher. E eu participei, consegui enxergar de perto a jornada dela de crescimento, tanto profissional, técnico, espiritual, intelectual, para chegar onde ela chegou hoje com 25 anos ou 26? Estou quase fazendo 26, mas com ainda 25 anos. Conheci ela com 17, hoje ela está com 25. Ela começou como auxiliar no nosso salão de beleza, no Dual Concept, que é onde nós estamos hoje. Não era nessa estrutura, a gente vai falar um pouquinho da história também. E hoje nós estamos aqui, 8 anos depois. Ela começou com 17 anos como auxiliar de cabeleireiro. E hoje ela é a profissional master do nosso salão, junto com o Michael. São os profissionais que têm maior nível técnico, maior nível de faturamento, de relevância e de visibilidade dentro dos nossos negócios, dentro do Dual Concept. Então, quero contar um pouquinho da história da Ana, história de vida. Esse episódio vai ao ar no mês de março, no Dia da Mulher. Então, as mulheres desse canal que assistirem isso se sintam homenageadas e honradas em nome da Ana, a história da Ana, que é uma história inspiradora dessa jovem mulher que eu quero contar para vocês, que pode inspirar mulheres, jovens, meninas e até mulheres mais maduras. Aprender muito com a Ana, que apesar de ter pouca idade, ela já tem muita sabedoria e muita maturidade, mais do que talvez as mulheres com mais idade, né? Então, sempre dá para aprender com alguém. E a Ana está aqui para passar um pouquinho da experiência dela, a gente fazer esse bate-bola, tá bom? Ana, seja bem-vinda, obrigado pelo convite. E se sinta à vontade, é um bate-papo informal, quero que as pessoas se sintam como se estivessem sentadas aqui, ali no sofá, ouvindo a nossa história, ouvindo a nossa conversa e entendendo um pouquinho da tua história. Ana, eu queria que você falasse um pouquinho, eu queria que você... Fiz uma breve apresentação aqui, para o pessoal entender, mas eu queria que você se apresentasse. Perfeito. Quem é a Ana? Já dá pra ver, que alinhado. né? Então, a Ana, ela tem 26 anos, quer dizer, 25 ainda. E a Ana é muito alegre, é muito feliz. É difícil das pessoas me verem de mau humor. Então, eu acho que eu carrego isso comigo, essa questão da alegria. E é isso que eu tento transmitir. Hoje eu entendo isso, transmitir essa felicidade, contagiar as pessoas que estão ao meu lado, mas nem sempre a Ana foi assim, né? Então foi um processo que eu fui amadurecendo conforme foi passando os anos. A minha história começa lá em 2000, quando eu nasci, e teve alguns marcos importantes que eu carrego comigo, mas em forma de honra, de mérito, de agradecimento. E hoje eu sou grata por tudo que aconteceu. Então, teve alguns marcos que teve algumas viradas de chave, que foi a partir de 2015. Então, fala um pouquinho do teu contexto familiar. Você nasceu em Criciúmal mesmo? Não, eu nasci em Horizontina. Terra da Gisele Bündchen. E morava lá? Morou lá ou já foi pra Criciúmal? Eu acho que eu morei lá, 2 anos. Eu acho que até os meus 2 anos de vida eu morava lá e depois eu fui pra Criciúmal morar com meu bisa, se eu não me engano. A gente morava daí no interior. E aí, onde meus pais cuidavam dele, é o que eu lembro vagamente. Daí, depois a gente foi pra cidade. E ali a gente começou a vida familiar de vocês lá. Familiar, e qual que é o contexto familiar de você? Teu pai, tua mãe, tem irmãos? Fala um pouquinho do núcleo familiar. Fala um pouquinho do que teus pais fazem, né? Com o que eles trabalham, com o que eles trabalharam. Perfeito. Meu pai, a vida toda, ele foi pedreiro. Então, hoje ele, junto com o irmão dele, ele trabalha com o irmão dele em obras. A minha mãe, por muito tempo, foi calçadista e hoje ela trabalha numa vinícola. O meu irmão, ele tem 21 anos, a gente tem 4 anos de diferença. E hoje ele trabalha numa mecânica. Então, toda a minha família está lá. Meus avós, meus tios, meus primos em Criciúmal. E aí, só eu que estou aqui desgarrou. Em Passo Fundo. Estou aqui em Passo Fundo. Então, a gente é entre 4. E aí, a gente, meu irmão veio depois e...
Tipo, mas a E vida como é que inteira- você... A vida inteira lá. Então você saiu de lá com 17 anos, de Criciúmal. 18 anos. 18 anos. Uhum. E como que você chegou até aqui? Como que você chegou aí em Passo Fundo? Fala um pouquinho de lá, o que você fez na tua adolescência, se você trabalhou, teve alguma experiência anterior, ou o primeiro contato de trabalho foi aqui, o que você fez na tua adolescência em relação ao trabalho, e até o momento que você chegou aqui em Passo Fundo, e por que chegou aqui, aí depois a gente... Perfeito. Então vamos lá. Toda a minha vida eu sempre tentei ter o meu dinheirinho, né? Então eu lembro que eu fazia a unha da minha avó, unha das minhas vizinhas, isso antes ali, acho que dos meus 12, 13 anos eu já fazia isso. E aí eu também cuidava dos meus primos, de bebê, de vizinhos também, porque até a maioria dos meus colegas, eles tinham férias, mas eu sempre... Trabalhava mais nas férias. Estava trabalhando nas férias. E foi em 2014 ali, quando eu terminei... 2015 eu terminei o ensino médio. E aí eu comecei a trabalhar como babá de donas de salão de beleza lá da minha cidade, da Marlene e da Júlia, o qual eu sou muito grata a elas, porque foi ali que eu conheci um pouco mais do mundo da beleza. E aí eu comecei cuidando do filho da Ju, o Cauã. Hoje ele tá com uns 8, 9 anos. Então eu digo que tem anjos que aparecem na nossa vida e ele com certeza foi um, porque se eu não tivesse cuidado dele, não teria talvez ingressado na parte de salão e não estaria aqui hoje. E eu comecei cuidando dele, cuidava dele lá no salão delas, e começou a aumentar bastante o fluxo de serviços lá, e elas pediram para mim ficar na parte de salão com elas, e elas acharam uma outra babá Elas já pra cuidar sabiam deles. que você tinha feito manicure lá com 12, 13 anos, já tinha essa experiência, ou elas não sabiam? Não, acho que não sabiam. A gente teve esse primeiro contato num aniversário de uma prima minha, e aí eu comecei a brincar com ele, e aí a mãe dele estava precisando de uma babá, então a Ângela me apresentou a eles, e aí na outra semana eu já comecei a trabalhar. E depois que começou a aumentar o serviço, elas me convidaram então para ficar ali na parte de salão junto com elas, varrendo, lavando cabelo, mas essas coisas assim, nunca fui muito a fundo na parte de química. Eu fazia meio de um auxiliar. Tudo. Auxiliar. Achava que era auxiliar. Isso aí. E daí por ali eu fiquei 3 anos, quase 3 anos. Eu saí no salão, na atividade do salão. Saí início de 2018, porque quem me conhece há mais tempo sabia que eu era apaixonada por rodeio. E nessa fase ali dos 15 aos quase 18, eu era meio imatura nessa parte, porque, trabalhar em sábado. Queria estar aproveitando, queria estar curtindo com a minha família. E o salão, querendo ou não... Tava te atrapalhando. Ele te prende nisso, né? Uhum. Mas, e às vezes eu tinha que... meus pais iam, eu tinha que ficar, eu tinha que achar carona, ir de ônibus, mas no final eu dava um jeito. E eu acabei meio que pensando, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? E aí eu saí, pedi pra sair. Até eu lembro que foi um momento muito emotivo, né? Eu chorei, a minha chefe chorou. E eu comecei a ser secretária de uma clínica de fisioterapia. Então eu trabalhava, eu digo que Deus faz tudo perfeito. Até então eu não sabia o poder dele na minha vida. E aí eu trabalhei 6 meses nessa clínica e eu falei pra minha mãe, disse, olha, eu vou começar a fazer administração à distância pra ajudar ali, né, nos afazeres da clínica. E aí eu fiz 2 anos ali. 2 meses. E eu entendi que não era isso que eu queria. E durante isso, a gente já estava também passando por um processo que foi quando a gente teve um marco muito forte na nossa família, que foi... A gente acabou perdendo a nossa casa por conta de dívidas. E a gente estava nesse processo de mudança, a gente estava morando de aluguel e aí eu estava trabalhando nessa clínica. E aí quando eu decidi, não é administração que eu quero. Daí eu até comentei com a minha mãe, disse, olha, eu vou começar a estudar pro ProUni, pro Enem, para ver se eu consigo uma bolsa de estética. Porque eu gostava da área da beleza. E foi muito bom eu ter tido esse contato, porque eu atravessava toda a cidade. Então eu cumprimentava, conversava com todo mundo.
Então, Pra ir pro salão. Pra ir pro salão. Tipo, sei lá, mas era uma pernadinha que eu caminhava todos os dias. Ia, voltava, ia de manhã, voltava tipo, pro meio-dia, voltava de novo até o final da tarde. E aí, eu disse, olha, vou estudar pro Enem, então. E eu tinha uma nota guardada na época. Só que era muito baixa. Muito baixa. E na época eu tive duas opções de ou colocar para Passo Fundo ou para Ijuí, e aí eu coloquei para os dois, mas para mim parecia algo muito distante da minha realidade. Era uma tentativa, mas você não tinha colocado muita expectativa. Exato. E por que Passo Fundo? Porque, né, aí começam os pontos de virada, né? Poderia ser Ijuí e poderia ser Passo Fundo. Se fosse Ijuí, você não estaria aqui hoje. Exato. Por que Passo Fundo? Por que... Na época eu tinha pessoas aqui que hoje não fazem mais parte da minha vida, e eu vim pra tentar. Já tinha um vínculo aqui, por isso já tinha um vínculo aqui, e eu pensei, bom, vamos lá, vamos ver o que vai dar. E aí eu coloquei, me inscrevi, só que, tipo, eu jamais achei que eu ia conseguir, porque a minha nota era muito baixa. Achou que talvez ia ter que estudar mais um ano, Exato, ia tentar de tipo, novo. Se eu não me engano, era 400 e pouco. Uhum. Tipo, muito abaixo do que, tipo, pra conseguir uma bolsa. E aí eu vim, eu lembro que meu pai, querido, na época, ele fechou um dia pra pegar todos os documentos que precisavam. Tinha ficado em terceira suplente daí. Aí eu tinha que trazer toda a documentação pra... Garantir a vaga. Pra garantir, mas não era certo ainda. Uhum. E aí ele, tipo, fechou um dia do dia dele pra correr atrás da documentação. Era um monte de coisa. E a gente veio. E aí me ligam numa quarta-feira, se eu não me engano, foi entre junho e julho de 2018. E aí me ligam numa quarta-feira falando que eu tinha conseguido a bolsa de 100%, mas que eu tinha até na sexta-feira da mesma semana pra vir pra cá, começar a estudar. E era Se matricular e começar. Isso aí. Então tua vida em 48 horas mudou totalmente. Mudou completamente. De quarta pra sexta, saiu daquele Semal pra Passo Fundo. Tipo, e aí eu tive que pensar, parei e pensei, é isso mesmo que eu quero? Será que é isso que eu quero, tipo, abrir mão de estar com a minha família? Porque eu prezo muito, eu amo muito a minha família e a gente era muito apegado, então vir para um lugar que praticamente tu não conhece ninguém e começar tudo de novo, tipo, eu me senti muito insegura, mas graças a Deus meus pais me apoiaram muito. Eles falaram, vai, mano, vai. E eu lembro que quando a minha mãe, eles me trouxeram, minha mãe chorava e eu só via ela pelo retrovisor chorando, e pensei, meu Deus. E eu vim, então, fiz a matrícula e eu não sabia nem onde é que eu ia morar. Então eu nunca tinha pisado em Passo Fundo. Uma das cenas que eu me lembro é que quando a gente tá descendo ali na van, tu vê toda a imensidão de Passo Fundo. Lá no topo do morro, né, você enxerga todo o prédio, todos os prédios. Eu nunca tinha ido pra São Paulo até então. Eu pensava, cara, parece que eu tô em São Paulo. Eu tô morando numa cidade que tem shopping. Na minha cidade não tinha isso. E eu fiquei... Daí vim pra cá. Aí eu não sabia até então onde é que eu ia morar. E eu entrei em contato... Você chegou na sexta-feira pra fazer matrícula na faculdade e não tinha... E ainda ia ter que descobrir onde ia morar. Exatamente. Porque você não voltava mais. Você ia ficar Isso aí, eu ia ficar aqui. E aí eu conheci o pensionato das irmãs. Ali eu fiquei por 2 anos. E era o que eu podia pagar na época. Tipo, dividia quarto, dividia banheiro, a cozinha era grande. E eu lembro que na época eu pagava, sei lá, 290 num quarto. Então era o que a gente podia pagar na época. E aí quando eu vim, eu pensei, bom, preciso trabalhar. O que eu vou fazer? Meus pais não iam ter condições de me bancar. E, se eu não me engano, eu tinha visto um patrocinado do salão, acredito eu, no Insta, e eu tinha entrado também em contato Talvez no Facebook naquela época até. Provavelmente, né? São 8 anos. E aí, eu tinha entrado em contato com vocês e com um outro salão. No outro salão para ser manicure. Nada a ver comigo, mas né. E aí, eu lembro que eu tinha deixado vocês no vácuo. Sim, gente, deixei eu no vácuo. Ela fez entrevista comigo e com o Maurício. Nós gostamos do perfil dela, vimos potencial, porque ela já tinha uma pequena experiência em salão de beleza. E nós aguardamos um retorno dela, porque ela ia avaliar. Acho que ela falou que tinha uma outra entrevista. Acho que fez primeiro com a gente a entrevista? Ou... Não, acho que eu tinha feito
primeiro com outro salão, e aí com você... E aí ela tava vendo talvez quem dava a resposta primeiro, mas ela ficou de nos dar um retorno. E não dei. E ela não respondeu mais, né? Não respondeu mais lá nós no WhatsApp, a gente, né, não entendeu, mas tudo bem. E aí, fui então para esse outro salão, fiquei 3 dias lá. Então, quem me conhece sabe que eu sou muito intensa, eu gosto de estar com pessoas. E nesse salão eu vi que eu estaria meio sozinha, né? Então... A gente assustou muito você na entrevista? Eu me senti um pouquinho tensa. Foi muita pressão. E eu não lembro bem a pergunta que o Maurício tinha feito, mas tipo, se precisar largar a faculdade pra só trabalhar no salão, tu largaria? Eu acho que foi algo desse tipo. Eu pensei, cara, eu tô vindo pra estudar. Como é que eu vou largar a faculdade? Sim. E aí ali eu fiquei meio... não é aqui, acho que aqui vão me botar muita pressão, não é aqui. Não sei se eu tô preparada. E aí nesse outro salão eu fiquei por 3 dias. E aí eu sentia que não era ali, não tava conseguindo ir pra frente. E deu acaso da nossa cliente, a Su, estar lá num desses 3 dias. E eu ter comentado com ela A Suzana estava lá no outro salão. Fazendo a unha. Ela era a nossa cliente ali, mas também era cliente do outro salão, ela estava lá no outro salão. Fazendo a unha. E aí eu lembro que eu comentei que eu tinha feito entrevista. Você estava fazendo a unha dela lá? Não. Eu tava nem sei como é que a gente chegou nesse assunto, mas... E aí eu comentei que eu tinha feito entrevista aqui, e aí eu só lembro dela ter falado, o que tu tá fazendo aqui? Teu lugar é lá. Eu pensei, meu Deus, e agora? E realmente eu não tava feliz lá. Eu não conseguia pisar lá dentro. Não tinha conectado com o ambiente lá. Não tinha. As pessoas eram muito queridas, mas eu não estava me conectando ali. E então eu mandei mensagem de novo para os meninos, primeiro pedindo desculpa, né, por ter não ter respondido eles. E aí eu lembro que o Will tinha falado que tinha gostado muito do meu perfil e que ia me dar uma segunda chance, então. E aí eu fui num sábado fazer um teste e parecia que já fazia parte da equipe há muito tempo. Me senti, tipo, em casa, assim. E eu achava que eu sabia fazer alguma coisa, mas eu não sabia fazer nada. Tipo, eu achava que eu sabia escovar, mas não sabia. Então eu acho que a única coisa, assim, que eu carregava muito comigo é essa questão da comunicação já. De conversar, ter esse contato. E aí foi dali que eu comecei, então, a trabalhar na Du. Então eu comecei do zero, lavando cabelo. E eu tive vários pontos de inflexão, que eu duvidava de mim, da minha capacidade, e graças a vocês também foram me mostrando o caminho e foram me apontando a direção para que hoje eu estou aqui contando essa história de superação, de motivação, e que nada na vida acontece por acaso. Eu sei que Deus tem um propósito e que se eu não estivesse vindo para cá, eu não teria aceitado Jesus. Conhecendo ele dentro do salão, e eu comecei acho que foi ali em 2022, depois que eu tinha terminado a faculdade, dentro ainda da faculdade, eu sabia que eu não queria cursar estética mais, mas eu terminei porque eu tinha conseguido a bolsa 100%, e vi a felicidade dos meus pais no dia da minha formatura. A gente tinha passado ali todo o processo de pandemia, foi de gabinete. Mas a felicidade deles em estar me vendo formando foi muito intensa. Valeu a pena. E um dos motivos também que me fez ser muito forte era porque eu queria ajudar eles até a casa deles de novo. E graças a Deus eu não precisei financeiramente fazer isso. Porque Deus foi conectando tantas coisas, foi mostrando que às vezes a gente tem que passar pelo deserto, passar pelo processo, mas que depois, lá na frente, no caso hoje, eu sei que a gente precisava passar por tudo aquilo para mim estar aqui contando isso hoje. E às vezes é difícil porque, por exemplo, lá, quando a Ana falou que quando ela entrou no salão, geralmente a pessoa entra achando que sabe alguma coisa. Já sou auxiliar, já sou cabeleireiro. E às vezes quando, de fato, entra para trabalhar com a gente acaba desconstruindo a pessoa. Não é bem assim, né? Mas primeira coisa que a gente compra da pessoa não é a técnica, a gente olha pro coração da pessoa. Se tem alinhamento, se tem o perfil que a gente busca, é o coração da pessoa. Porque a técnica a gente desenvolve. E foi o que aconteceu com a Ana. Então a gente viu que ela tinha um bom perfil e a gente acreditou nela.
E a gente também tem, como a nossa missão é valorizar e desenvolver pessoas, a gente também tem uma sabedoria de muitas vezes, com 17 anos, a gente não tem maturidade suficiente para, por exemplo, você não teve maturidade para saber assim, poxa, vou dar um retorno aqui negativo para essa vaga e vou escolher outro que eu achei que é melhor, não conectou, Sim. né? Acabou não respondendo. E se a gente não tem essa sabedoria de entender também a pessoa do outro lado, cara, uma menina de 17 anos, então dá uma segunda chance, né? Ouvir de novo, tá? Tentar entender por que não aceitou, por que... Então, né, a gente tem que saber isso, porque a gente pode errar. Sim. E também, muito legal da tua parte, de reconhecer e ter a humildade, porque tem pessoas que também percebem que erraram só que aí não tem a humildade de reconhecer ou até de ir atrás, porque fica com vergonha. Exato. Então, você conseguiu dar esse passo e foi através daí que a gente começou a construir. E Ana começou a trabalhar como auxiliar de cabeleireiro, começou lá lavando cabelo, lá do básico, ganhava lá seus R$1.500 lá naquela época. Era isso. Não era isso? Era menos? Era 250 por semana. R$1.000. R$1.000, há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás. E aí a Ana, ela não tinha, obviamente que ela veio ali porque ela se candidatou àquilo que ela tinha mais afinidade, mas ela não era um projeto de vida dela. Ela estava fazendo a faculdade de estética e cosmética. No meio disso ela começou a entender que gostava de cabelo, né? Começou a pegar o gosto. Mas também tinha uma questão muito forte lá, por questão de maturidade, uma série de coisas, né? Que trazia ela de volta pro lugarzinho dela lá, que era aquela raiz familiar. Raiz familiar não, aquele mundo que você viveu lá, né? Exato. Então foi uma construção da Ana não só tecnicamente, mas mentalmente, psicologicamente. Porque em vários momentos a Ana já chegou para nós, essa questão do rodeio era tão forte na vida dela, chegou um momento que ela falou assim, não sei se é isso aqui que eu quero. Eu vou sair, eu vou pegar um emprego aí no comércio, porque o sábado para mim para mim o sábado... Eu não quero trabalhar o resto Eu não quero trabalhar o resto da minha vida no sábado. Aí eu lembro que a gente falou assim pra ela, Ana, olha só, então você não vai trabalhar na área da beleza porque o sábado é sagrado, não tem... Você tem que estar num patamar muito grande para você abrir mão do teu sábado e não vai ser tão rápido assim, nem tão fácil. Então se o sábado para você, se entre o rodeio e tua carreira, você escolhe o rodeio, vai pro rodeio e deixa a tua carreira. Não é com o cabelo que você vai trabalhar, né? Então... e teve um momento, e aí a gente tentou mostrar uma outra visão para ela, porque ela abriu mão de uma carreira, ela estava pegando gosto por aquilo ali, tinha todas as possibilidades, só que às vezes nós conseguimos ver mais o valor da pessoa do que ela mesma. A gente consegue um pouquinho de longe, é igual Deus tem na nossa vida um plano perfeito, é a gente que atrapalha o plano dele. A gente não ouve, não escuta, ele bota as coisas no nosso caminho, mas a gente insiste em fazer do nosso jeito. Então a gente olha um pouquinho de longe e a gente consegue enxergar de cima, cara, essa menina vai fazer cagada na vida dela. O que o rodeio vai agregar? Então ela tinha uma raiz muito familiar, né? Uma cultura muito forte do rodeio e tudo. E eu lembro que a gente foi um processo de mentorar mentalmente a pessoa ali. E é nosso propósito isso. E a gente foi tentando trazer a Ana para um outro padrão mental. Eu não lembro exatamente o quanto isso demorou, mas a gente foi conversando, a gente fez com que você, de alguma forma, você não desistiu naquele momento, você se deu mais um tempo. E eu, não sei se eu tô certo, me corrige, mas eu lembro que teve um momento em que a gente falou, Ana, você precisa desenvolver a tua mentalidade. Exato. O teu problema é mental, é questão de mentalidade. E aí eu acho que a gente indicou o primeiro livro para você ler, que eu lembro, que era O Vendedor de Diamante. Não sei se foi esse. Foram vários, né? Depois e aí eu quero que você fale um pouquinho também disso. Qual foi o momento em que você pensou em desistir? De fato, o que passou isso pela tua cabeça? O porquê que você se deu mais uma chance? E a partir dali, qual foi o momento? Foi o livro? Qual foi o momento que te destravou mentalmente? Que você foi se desconstruindo e construindo essa nova mentalidade que ajudou a chegar onde você chegou hoje? Eu vou mentir se eu vou estar falando certo, assim. Mas eu tive vários pontos, que nem a gente falou, que a questão do rodeio era muito forte pra mim. Só que teve pontos em que eu pensei, bom, talvez eu tenha que abrir mão disso agora, porque lá na frente eu vou poder desfrutar. Então foi ali que eu fui começando a entender e eu acho que eu fui vendo que eu podia ganhar mais. Então eu já tava ali. A gente conseguiu te mostrar, né? Um plano de carreira, uma possibilidade de crescimento. E aí eu já tava ali no salão, já tinha passado dos meus R$1.000, já tava nos 2.000. E aí já tava vamos dizer, no nível 3, né? Não fazia sentido abandonar naquele momento ali, né? Exato, porque o financeiro, ele nos pega muito. Então, quando eu saí dos 1.000, pros 3.000, pensei, cara... E aí eu fui entendendo que eu podia ganhar mais
E eu sei que naquele momento, então, estar frequentando isso não faria mais sentido naquele momento. Tipo, eu sou muito grata por tudo que eu conheci, por tudo que eu vivi, pessoas, amizades que eu conheci, e hoje ainda meus pais vão e eu quero muito poder voltar novamente para ver isso, sentir esse gostinho de novo. Mas eu sei que eu tive que abrir mão disso, abrir mão dos rodeios, abrir mão de estar todo final de semana com a minha família por algo maior. Então, essa parte de ver o quanto que eu estava crescendo, que nem tu falou, não valia a pena eu abrir mão naquele momento disso. E aí eu lembro que a gente conversou, vocês foram me indicando livros, Vendedor de Diamante, Pai Rico e Pai Pobre, e é ali que eu fui destravando e quebrando crenças limitantes que eu tinha. E aí eu fui vendo o mundo de outra forma. Eu fui conquistando coisas, fui melhorando de pouquinho em pouquinho a minha vida. Eu lembro que tiveram momentos, eu lembro de conversa que a gente teve, eu lembro de uma conversa que eu lembro assim, quase que claramente o que eu te falei. Não lembro em que momento foi, mas teve uma conversa que eu te falei assim, Ana, para você honrar os teus pais, você amar tua família, tá tudo certo. Só que você não precisa viver grudado neles. Inclusive, você prosperar, você ter independência, você vai honrar e teus pais vão se sentir orgulho de você. Que você, ao invés de ficar, eu lembro que você passava um perrengue, levava quase 6 ou 8 horas pegando ônibus, né? Sair daqui, ia pra Carezinha, ficava não sei quanto tempo na rodoviária, daí pra não sei o que, não sei o que. Eu falei, você tem que ir tão bem, vai valer tanto a pena você pagar o preço, que um dia você possa, ao invés de ir de ônibus, comprar o teu carro e ir de carro. Tem que trabalhar até o ponto de poder ir de carro. E eu lembro que eu falei que uma coisa é você ter as tuas raízes lá, honrar a tua família, amar eles, só que você não precisa estar perto, grudado, vivendo no mesmo ambiente para dizer que ama eles e tudo mais. Então, até eu falei, dê tão certo, cresça, que você possa ter a liberdade de alguns momentos, finais de semana, fechar a tua agenda, poder visitar eles, eles querem te ver bem e provavelmente você vai estar melhor aqui do que lá. Por mais que eles te amem e queiram estar juntos, eu tenho certeza que eles sabem que o teu futuro é aqui e não lá. Porque lá você iria viver aquela mesma, talvez, condição deles. Exato. E aqui você estava evoluindo. E aí teve esses momentos em que a gente teve essas conversas, foram conversas que não foi uma nem duas, que nem eu falo para as pessoas. Não é numa conversa que você vai mudar aquela pessoa e primeiro você não muda ninguém. Você tem, no máximo, você dá uma faísca para aquela pessoa fazer uma mudança de vida, porque tem o nosso mérito de mostrar, trazer consciência, e tem o mérito da pessoa aceitar e pagar o preço do processo. E muitas pessoas escolhem não pagar o preço do processo. Então a gente traz a consciência, mostra, né, de certa forma, um caminho, mas quem escolhe percorrer o caminho é ela. E a gente não pode... Eu falo assim, a gente pode fazer tudo, menos a tua parte. Então eu podia fazer tudo pela Ana, menos a parte dela. E então, assim, ela escolheu também ser desenvolvida, escolheu nos ouvir, escolheu ser liderada por nós. E ela foi desenvolvendo isso, foi lendo um livro que destravou o outro, não gostava de ler, eu lembro que não gostava de ler. A gente tinha uma biblioteca lá no salão com livros que o Maurício, nós líamos, a gente deixava lá, a gente falou, Ana, lê esse aqui. Vai lendo. Então, livros que foram destravando a mentalidade dela. E aí você foi construindo, ela foi refinando o gosto, foi tendo novas experiências. E foi muito legal, até eu tava relembrando, através de fotos que eu comecei a olhar nos arquivos do Insta, e aí era em 2020, acho que era metade do ano, um pouquinho passando, eu já tinha lido 8 livros. E aí, que nem eu fui pegando um gosto, um desejo. Will, qual que é o próximo? Qual que é esse? Agora qual que tu me indica? E ali que eu tive essa grande virada de chave. Mas, isso foi em 2020, 2021, e aí entrou o pastor Mauro na história. Que ele estava pintando o salão e ele começou a levar a palavra para nós ali. E aí eu fiquei, com aquele desejo de saber mais sobre Jesus. E foi ali que tudo mudou na minha vida. Eu achei que estava melhorando, mas depois que eu aceitei a Jesus, tudo se fez novo. Então, isso foi em 2022. Eu lembro que a Dai, na época, trabalhava conosco, ela começou a servir no projeto e eu comecei a querer saber mais sobre isso. E a gente começou a frequentar os cultos e eu fui fortalecendo a minha fé de uma maneira tão incrível que entrou a parte da casa dos meus pais, que eles estavam se reerguendo, eles tinham uma chácara e eles moravam de aluguel.
E eu aceitei a Jesus dia 26/4/2022. E depois disso, ali no período de 2022, depois que eu terminei a faculdade, muitas coisas mudaram. E eu lembro que eles tinham me mandado uma mensagem. E eu comecei a orar muito, pedindo para que Deus desse a casa novamente para eles. E aí eu lembro que a mãe e o pai tinham me mandado mensagem que tinha aparecido um comprador para a casa deles, para a chácara, né? E eu falei, mas é a única coisa que vocês têm. Mas façam o que faz sentido para vocês. E depois que eles venderam, eles compraram um lugar tão lindo. E eles reestruturaram a casa deles de novo. Começaram do zero, até tem umas imagens aqui, que é tipo deles construindo algo que a gente... Porque essa chácara, eles já tinham... Quando vocês perderam a casa, eles já tinham a chácara, ou não? Não, eles compraram depois. Compraram depois. E mas aí, era algo provisório. Era algo que eles pensavam em construir ali, né? Só que era longe da cidade. Uhum. E aí aqui já era, ó, em outubro de 2022, eles já estavam erguendo a casa. Aqui eles já na casa... Mas não na chácara, casa não, na cidade. Na casa na cidade, porque eles venderam a chácara pra comprar aqui. Uhum. E aí eu pensei, como é que vocês vão vender a única coisa que vocês têm? Uhum. Mas foi por isso. Porque aí Deus proveu novamente. E é algo, tipo, num lugar tão lindo dentro da cidade, que é uma chácara onde eles hoje criam animais. A gente tem os cavalos também ainda. E aí é muito gratificante. É uma casa na cidade, mas é num lugar onde é como se fosse uma chácara. Não. Tipo verde aqui atrás. Uhum. Ele é tipo... quando eu vou pra lá, eu consigo sentir a presença de Deus naquele lugar. E eu só fui entender isso depois que eu virei essa chave na questão de aceitar Jesus. Porque antes, quando a gente estava passando pelo processo doloroso, eu não entendia. Perder a casa, por quê? Perder a casa. E por que disso? Mas por algo muito melhor. Então, quando isso aconteceu, eu fui... E tá muito também... isso acontece assim, não é que Deus... Deus quis que vocês perdessem a casa, ou ele permitiu. Sim. Né, foram escolhas humanas nossas que nós fazemos, que, né, teu pai fez, por exemplo, e que acabou acontecendo isso. Ele também não quis perder a casa, né? Não, mas jamais, né? Aconteceu. Então, Deus permitiu, porque a gente tem o livre-arbítrio. Exato. Mas com aquilo que acontece conosco, é muito o que a gente faz com aquilo que acontece conosco. Então, Deus permitiu isso, Ele tentou ajudar vocês que tirassem uma lição disso, né? Então, ele usa aquilo que aconteceu para que seja um instrumento de uma renovação, né? Então, vocês conseguiram passar por isso, sair mais fortes, mais fortalecidos. Aquilo que vocês achavam que era ruim, acabou só sendo só uma noite, né? Mas o dia veio e veio a luz. Então, provavelmente a casa que eles construíram após isso é melhor do que a casa que eles tinham. Com certeza. Com certeza. Então, muito maior, num lugar melhor. Tiveram que perder para ganhar. Exatamente. E assim, é tudo na nossa vida. Às vezes a gente perde para ganhar. Então hoje você não entende aquilo, né? Às vezes hoje você não entende aquilo, mas ali na frente você vai conectar o ponto. Exatamente. E aí isso me marcou muito, assim, sabe? E depois disso, aí eu terminei a faculdade e aí consegui sair do pensionato. Ali eu já tinha conseguido dar um passo a mais, porque a gente tava dividindo apartamento, eu e mais 3 meninas. E aí quando terminou o contrato, eu disse, não, agora eu consigo alugar um apartamento sozinha. Porque aí meus pais não conseguiam vir pra cá pra me visitar, porque não tinha onde é que eles ficavam. E aí poder receber eles no apartamento onde eu estava conseguindo bancar, pra eles ficar o final de semana comigo, também valeu a pena, olhando lá pra trás, que naquele momento eu não tinha, mas que agora eu conseguia propor isso pra eles e conseguir estar mais perto. E aí eu fui vendo que eu também podia crescer financeiramente. Isso foi te fortalecendo. Cada passo que você foi dando foi te fortalecendo, que estava no caminho certo, né? Com certeza. Porque você chegou aqui, não tinha onde ficar, ficou no pensionato, não tinha onde trabalhar, começou no salão.
Começou no salão, pensou em abandonar. Só que daí tava já ganhando de 1.000, passou para 3.000. Já foi, cara, e aí se fosse para qualquer outro lugar trabalhar, pela experiência que você tinha, que não fosse com salão, você não ganharia o que você ganharia. Iria voltar para os seus 1.500, 1.800. E aí você foi, né, fez a faculdade, se formou. A Ana, ela se formou, mas ela aprendeu a trabalhar com cabelo no dia a dia, na prática, dentro do salão de beleza. Foi onde você se desenvolveu, então é legal falar um pouquinho dessa tua jornada. E assim, desenvolvimento, crescimento, desenvolvimento, crescimento. Você foi desenvolvendo e foi tendo micro resultado. Ganhando mais, fazendo mais serviço, fidelizando o cliente, né? E aí também a questão dos cursos. Na nossa área, a gente precisa buscar isso. Por mais que a gente tenha o suporte aqui no salão, que foi muito bom, várias vezes o Maurício me deu curso. A equipe se trocava muito, né? Mas aí eu fui entendendo que eu, como profissional, precisava buscar mais também para conseguir entregar mais para as minhas clientes. Então, eu fui criando gosto pela educação também, de buscar, de desenvolver essa parte, e ali que eu sinto que fluiu, sabe? Você entendeu que tinha que se preparar e investir para depois ganhar. Exatamente. Então eu quero subir de nível, quero ganhar mais, eu vou precisar fazer algo que eu não faço, ou que eu ainda não faço tão bem quanto, para colher o resultado. E você foi entendendo que precisava... Com certeza, porque às vezes a gente quer colocar a carroça na frente dos bois, né? Que dizem, começou hoje, você quer o resultado o resultado imediato. Eu levei 8 anos para estar onde é que eu estou hoje. Então... E às vezes você só, quando eu tiver o resultado, daí eu vou fazer. Não, só que você só vai ter o resultado se você investir antes, se você fazer antes. Certeza. Você tem que fazer para ter o resultado e não ter o resultado para fazer. Exato. Parece óbvio, mas precisa ser dito, porque as pessoas não pensam assim. Então foram conquistas assim que eu fui tendo, graças a Deus, a ajuda de vocês também. Então eu soube ouvir e a me deixar a ser lapidada e... Soube aplicar também. E aplicar, com certeza. E eu tava até olhando, é algo que eu faço toda semana, todo mês, que é a questão das metas, né? E eu já fazia isso lá quando eu comecei a leitura dos livros, lá em 2019. Até vi uma foto que metas da semana. E aí eu colocava. Metas do mês, colocava. E hoje eu leio todos os dias. Eu sei que é uma forma em que eu vou olhar e eu vou querer buscar esse resultado. Claro que isso levou tempo. Eu tive, que nem a questão da mentalidade foi muito forte, porque eu tive que fluir, quebrar crenças e ir pra cima. Mas hoje eu sei que, graças a Deus, eu consegui fazer isso. Eu falo que tem momentos que a gente tem que passar uma patrola no terreno, às vezes construir uma casa ali. E aquela casa já não é mais, vamos dizer assim, aquela base que tá ali, ela não vai te sustentar para fazer um prédio. Você percebe assim, cara, eu sou um prédio de 30 andares. Eu não posso não vou me acostumar com esse de 4 aqui. Exato. Então, só que a base, ela só sustenta 4 andares. Então, para você chegar no 20, no 30, você vai ter que fazer o quê? E dói fazer isso? Dói. Pegar uma patrola e passar por cima de tudo isso aqui. Demolir esse negócio de 4 andares, passar uma patrola, tirar o entulho, limpar o terreno, deixar lisinho e começar a base de novo. Então, uma nova mentalidade é isso. Você tem que arrancar aquela tua velha, passar uma patrola, tirar o entulho, botar fora, fazer um novo projeto, começar a base de novo, para essa base estar preparada para os 30 andares. E eu digo isso, tipo, pegando esse gancho, foi ali em 2022, que aconteceu tudo isso. Deu um novo renovo. E aí eu lembro que eu me batizei em novembro de 2022, dia 6. Nós nos batizamos juntos. É verdade. Eu me converti em 2022, acho que você se converteu depois de mim. Foi bem próximo ali, a gente se converteu. E a gente se batizou junto também, a Dai também. É verdade. Então, depois dali, tipo, Deus tirou pessoas que não precisavam mais. E aí, ali que eu comecei um novo caminho. Eu fiquei muito mais próspera, mas fortaleci muito a minha fé. E hoje, tipo, eu sou muito grata por tudo que aconteceu, porque Deus me presenteou com uma pessoa incrível. Eu fiz uma carta para Deus, colocando todas as características da pessoa que eu queria para minha vida. E ali em 2023 eu conheci o Luiz. E quando a gente se conheceu, a gente tinha muitos sonhos. E hoje a gente já realizou que é ter a nossa casa própria. E eu até fui olhar no devocional que eu fazia lá em 2023, que foi quando eu conheci, no primeiro dia que a gente saiu
dizia no devocional, deixa eu só achar, o impossível pode ser alcançado. No dia que eu saí com ele, dizia isso, o impossível pode ser alcançado. O que parecia ser impossível pra mim era possível pra Deus. Achar alguém com aquelas características, aquela carta, né? Alguém, né? E só fui me dar conta disso hoje. Quando foi revisitar isso. Quando eu senti assim, olha lá os devocional que tu fazia. E aí olhei e aí dizia, o impossível pode ser alcançado. Então, às vezes, o impossível pra nós é possível pra Deus. Ele sabe o caminho. Ele sabe o caminho. Então, legal. Foi muito, muito grandioso poder reviver isso e a forma que também a minha postura profissional foi mudando. Eu quero que você fale sobre isso, Ana. Como que você se construiu agora profissionalmente? Quais foram as viradas que foram dando? A questão da roupa que você vestia não é a mesma que você veste hoje? A forma como você cuida da tua aparência, a forma como você se maquia. Uma coisa que a gente sempre falou o tempo todo, quanto é importante a aparência profissional, você parecer ser aquilo que você já é. Então, tem vários profissionais em todas as áreas que são muito bons, mas eles não parecem bons. Eles não têm nem a oportunidade de mostrar que é bom porque ele já fechou uma porta antes. Na questão da apresentação pessoal, da comunicação, da roupa que veste. Porque querendo ou não, você aceitando ou não, o mundo é o mundo como ele é. As pessoas julgam pela aparência. A todo momento a gente está construindo uma imagem, um valor, a partir do momento do carro que a gente usa, a roupa que a gente usa, o cabelo que a gente faz. Tudo passa uma mensagem, né? E constrói valor na cabeça das pessoas. Como que você foi entendendo isso, se permitindo, se construindo? Eu fui entendendo isso depois que eu tive certeza que era isso que eu queria fazer pra minha vida. E aí hoje eu sei que eu não trabalho só com cabelo. Eu trabalho com mulheres e que minha meta de vida, meu propósito é que elas se sintam tocadas, se sintam amadas. Mas quando a gente trabalha no mundo da beleza, a gente tem que vender isso também. Tem que ser coerente, né? Tem que ser coerente. E tipo assim, a imagem que eu passava antes não vendia. Então... Aquele cabelo preso aqui, ó, né? A blusinha mais curtinha, camisetinha. Né? Então, no momento em que eu entendi. Vamos expor fotos antes e depois da Ana? A Ana na planta e a Ana hoje. Olha, vou autorizar. Tem umas aqui, depois tu coloca ali junto. Porque assim, no momento em que a gente trabalha com beleza, eu não posso estar mal vestida. Eu não posso estar com o cabelo sujo. Eu não posso estar sem maquiagem. Você até pode, mas não deve, né? Você pode tudo, mas não deve. É uma escolha tua. Mas não deve. Mas qual que é a imagem que eu quero passar para minha cliente? Como que ela vai se sentir ao sentar na minha cadeira se eu tiver com um chinelo de dedo, com um shortzinho curto e uma blusinha colada? Zero. E o cabelo sujo. Sendo que eu acho que tem muitos cabeleireiros que ainda trabalham dessa forma. Querem cuidar dos outros, mas não cuidam de si mesmo. E essa questão do autocuidado vem em nós primeiro. A gente tem que estar bem para cuidar do próximo. Então, hoje trabalhar com beleza mudou a minha vida e eu sei que impacta a vida das clientes que vêm comigo. Então, eu tenho que estar com o meu cabelo impecável, porque eu vendo isso. E no momento em que a gente vende alguma coisa, a gente tem que dominar o que faz. Então, são pontos que também foi virando a chave, a questão das vendas. Hoje, eu chego a vender 10 mil reais de produto, mas não é forçando, não é algo forçado, sabe? É o que a cliente precisa. Tipo, porque você acredita. Que eu acredito e que ela compra a verdade. Então, se ela já tá usando um shampoo bom, mas tá usando um condicionador ruim, eu vou focar no condicionador ruim, porque não é o bom pro cabelo dela. E você vende uma solução para ela, não vende um produto, você vende uma solução. Como que você quer construir teu cabelo? Você quer teu cabelo assim? Para você conseguir chegar nesse cabelo, tem a minha parte que eu tô fazendo aqui e a tua parte, você precisa dessas ferramentas. Exato. Eu digo que é 50-50. A cliente vem aqui, pode ter fazer o cabelo mais lindo da vida. Mas se ela não cuidar da melhor forma em casa, ela não vai ter esse cabelo. Então, a questão de... Foi gerando autoridade para poder indicar também. Com certeza. E isso vem muito dessa questão do empoderamento feminino que a gente tem. Tipo, nós mulheres, a gente tem que se amar primeiro para conseguir amar as pessoas, amar o próximo. E quando a gente estar bem com a gente consegue transmitir isso.
Então, seja como cabeleireira, seja como dona de casa, seja em qualquer atividade, a gente tem que estar bem. Porque daí entra a questão dos processos que a gente estava falando e dos serviços. Todo lugar a gente serve, seja no mercado, seja na recepção, que isso, todo mundo tem um papel fundamental no ciclo e no processo, né? Então, eu soube aproveitar esses processos, passar por todos eles, a rotina do salão, tipo, várias vezes, que nem é algo que nós colaboradores, eu sou prestadora de serviço para o salão, mas eu tenho um olhar como dona. Então, por mais que o negócio não é teu, haja como dona. Haja como se alguém que você domina isso. Porque tu vai se tornando autoridade, tu vai criando confiança, mas tu vai construindo a tua história. E o resultado vai acontecendo. E o resultado vai acontecendo. Isso que você fala ali do servir, né? Eu acredito muito que nós temos... todo mundo tem um único propósito. Exato. E as pessoas confundem propósito com atividade e função. Então, a pessoa acha assim, não, meu propósito é ser médico. A pessoa acha que o propósito dela está vinculado a uma atividade, a uma profissão. Aí imagina, profissões que nem foram criadas, ou profissões que foram criadas e vão acabar. Aí o que acontece, né? Se você acredita que o teu propósito, por exemplo, é ser médico, e você cometeu um erro e não conseguir justificar, e o CRM vir lá e caçar o teu diploma, acabou a tua vida? Era esse o teu propósito? Aí você não pode atuar, pode fazer qualquer coisa na vida, menos ser médico. E aí? E o teu propósito? Então, o propósito ele não está na atividade e na função. Ele está na tua missão de vida, que é servir. Que nós temos um único propósito, servir. E servir você pode fazer de várias formas. Então, você encontrou propósito naquilo que você fazia. E cada uma pessoa que está escutando aqui pode encontrar propósito no que você está fazendo. Uma dona de casa pode encontrar propósito, porque às vezes ela não pode ser produtiva financeiramente, não prover o lar financeiramente, mas o propósito dela é da base. Se a minha mulher hoje, que ela diminuiu a atividade profissional, se ela não estiver em casa, cuidando dos meus filhos, orientando, educando, nesse momento que eu estou aqui, eu falo para ela, eu só consigo sair, só estou lá fora e conseguindo prover porque você está aqui dentro. Então isso aqui tem propósito, tem valor naquilo que você faz. Então eu falo que muda tudo e não muda nada. Exato. A perspectiva como você enxerga as coisas, a forma como você vê, você tinha a mesma atividade, a mesma profissão. Só que no momento Deus fez você enxergar propósito naquilo que você estava fazendo. Eu falo, meu propósito é servir através da beleza. Exato. É explorar a verdadeira beleza de cada mulher, é revelar aquela beleza interior. Não é só a parte... Porque a gente trabalha com autoestima, não é só essa parte externa. Exato. É a parte interna da mulher que a gente mexe. Então, você pode... se você não encontrou o teu propósito ainda na vida, você está procurando até hoje, está lendo livro, está vendo vídeo, não sei o quê, você pode, assim, definir o teu propósito hoje. Você pode continuar fazendo a mesma coisa que você está fazendo, só que você enxergar de outra perspectiva. Cara, eu vou encontrar propósito naquilo que eu estou fazendo, e você pode servir através daquilo que você faz hoje. Ou se não é isso, você pode encontrar uma outra coisa, mas assim, não é não é Deus que vai descer na tua frente e vai falar qual que é o teu propósito, o que você tem que fazer. Entendeu? Não vai vir um gênio da lâmpada. Você tem que encontrar o teu caminho, você tem o poder de decidir. Decidir o que você fazer e decidir o teu propósito hoje. Não precisa mais ficar procurando, decide hoje. Exatamente. E isso brilha, isso instiga a gente, faz com que a gente acorde para servir. Eu amo trabalhar, eu amo poder ouvir as histórias das minhas clientes. Cada cliente que senta na minha cadeira, eu prezo como que ela seja única naquele momento. E é tão legal que tu vai conhecendo a fundo, tu vai criando um vínculo e aí tu também vai cativando e fidelizando ela. Que ela vai querer fazer o cabelo contigo. E outra... Que é mais do que o nosso slogan aqui no salão, vários clientes falam assim, cara, lá no Concept é mais que um salão. Por que é mais que um salão? Porque a gente cuida da pessoa dentro também, não só fora. Então a pessoa se sente valorizada, ela se sente amada, ela pode fazer um cabelo em qualquer outro lugar, até lugar que ela pode fazer até melhor, talvez. Mas ela não encontra isso, o além do cabelo. Então, o que a gente oferece hoje, o cuidado do além é diferenciado. A gente serve ela, né? Exatamente. Então, isso que eu senti conforme fui passando por esses processos, porque eu comecei a tratar cada cliente como se ela... E ela é única, cada cliente é única, cada uma tem o seu estilo. Seu valor. E é tão incrível poder escutar histórias, milagres. Hoje, quando eu venho pro salão, no meu devocional, eu oro por todas as clientes que vão passar pelo meu dia. Então, eu oro para que Deus
toque elas de dentro para fora, que eu seja só um instrumento. Que eu peço para ele abençoar minhas mãos e que eu consiga dar o melhor cabelo, mas que elas sejam curadas no íntimo, que elas se sintam amadas novamente, porque muitas vezes elas buscam o salão porque elas estão passando por algum processo. Muito falado aqui, tipo, é a escova que ela vai ganhar o filho dela, é a escova para foto de gestante. Não é só uma escova, tem algo por trás daquela escova, né? Exatamente. Aquele corte, daquela mecha. Que nem tem uma cliente que hoje ela virou muito minha amiga e hoje ela mora até em Santa Catarina. Ela vem de lá pra fazer o cabelo comigo. E eu lembro que eu fiz o cabelo dela pro casamento dela. E eu lembro que ela me mandou um feedback falando da importância que foi aquele cabelo para aquele dia, que combinou com as fotos, que era o que ela buscava e que fez a diferença no dia dela. Então é muito mais que cabelo. E hoje eu amo servir dessa forma e eu sei que a forma que Deus vem me usando é para tocar mulheres, sabe? Nunca vai ser só um cabelo. E para a gente continuar servindo aqui de outra forma que você serve muito bem também e pode servir cada vez mais nisso. Sendo referência para outros profissionais. Porque você começou com 17 anos, tem 25 anos. A Ana tem um resultado acima da média de qualquer pessoa com 25 anos. Ela tem um número muito expressivo aqui, ela ganha um dinheiro relevante aqui, muito relevante. E nem nos meus melhores sonhos eu achava que eu ia estar tirando isso. Valeu a pena pagar o preço, ela tem um resultado bem interessante. E eu queria que você falasse um pouquinho quais as características de um profissional de sucesso. Para aquela pessoa que, independente da área, tá? Pode ser aquela pessoa que está trabalhando dentro de um salão de beleza, assim como você, e não está encontrando propósito, está pensando em desistir. Mas aquela pessoa que está trabalhando em qualquer momento, em qualquer área. Quais são as características de um profissional de sucesso? Porque as pessoas olham muito para a técnica, né? Para ser um profissional de sucesso, ser um bom dentista, tem que saber muito sobre dente. Para ser um bom cabeleireiro, tem que saber muito sobre cabelo. Será que é só isso? Ou não? Então, assim, no teu ponto de vista, quais são as características de um profissional de sucesso, independente da área? Eu acho que, primeiramente, humildade. A humildade procede à honra, né? E tá disposto a pagar o preço. Então, mudar a mentalidade, posicionamento pessoal é muito importante. Mas eu acho que a principal característica é a gente ser humilde e reconhecer também os nossos erros. Porque eu já errei muito, já errei com cabelo, assim como todo cabeleireiro passa por isso, mas reconhecer, abraçar e não carregar esse peso, porque vai acontecer, pode acontecer com qualquer pessoa. Então, eu acho que uma das principais características assim que eu carrego comigo é a questão da humildade, sabe? E sorriso no rosto. Porque a cliente que te busca, seja dentista, seja médico, seja uma porteira, o sorriso pode transformar a vida daquela pessoa. Então, tu não sabe o que está passando por trás daquilo, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, às vezes, tipo, dependendo do caso, tipo, enfim, cliente atrasou, não sei o quê, mas tudo tem um propósito por trás daquilo. Então, a gente não sabe o que ela tá passando. Então, a gente tem que reconhecer... Olhar além daquele momento. Exato, ali, né? Olhar o todo. Exatamente. Mas eu acho que uma das principais características é a humildade. Humildade. Legal. Ana, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo, ou o que você quer que as pessoas, ao assistir esse episódio com você, o que você quer que as pessoas levem daqui, ou a mensagem que você quer deixar para as pessoas? Bom, como a maioria me conhece, quem ainda vai me conhecer através desse vídeo, eu acho que eu gosto de revelar Jesus. Eu acho não, eu tenho certeza. Revelar Jesus através do que eu faço, do amor que eu coloco em cada coisa. Então, que vocês possam amar o próximo. E independente da área que você atue, mas que você tenha fé, porque tudo tem um propósito. E talvez hoje você não entenda o porquê você está passando por isso, mas daqui a pouco, ali na frente, tu vai entender, tu vai saber o teu propósito. Escolha estar com pessoas que te levem para cima, né?
A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, que você esteja no meio de pessoas que façam sentidos, que leve você para cima, não que puxe para baixo, porque a gente tem que ter pessoas que nos impulsionam. Então, hoje eu sou grata pelas pessoas que Deus colocou na minha vida, porque elas me impulsionam para cima, sabe? Então, que vocês tenham fé, que vocês aceitem Jesus, porque Ele é o nosso único Salvador e através dele tudo se faz novo, tudo se renova e é isso aí. Nada é aleatório, você não está assistindo esse vídeo à toa, provavelmente você precisa ouvir essa mensagem, então nada é aleatório. Ana, e me conta assim, 8 anos de carreira, 25 anos, né? Ao longo dessa trajetória, agora chegando aos 25 anos e 8 anos de carreira, daqui para frente, o que você enxerga? Quais os próximos anos, 5, 10 anos? O que você enxerga daqui para frente? Que você já construiu bastante coisa, mas nem perto daquilo que você pode construir. Quais os próximos passos? Como que você vê profissionalmente? O que você enxerga daqui para frente? Então, meu sonho é ter uma família. Então, quero muito ter filhos. E eu quero também partir, creio eu, que pro lado da educação também. Que compartilhar o que a gente sabe, né? Então, é uma das formas, um dos talentos que eu creio que Deus me concedeu, a questão da comunicação, de compartilhar o que eu sei, a forma que eu sei, ajudar outros profissionais da beleza. E tem muitas coisas que vão acontecer, mas eu acho que ter a minha família, que eu já estou construindo com a pessoa que eu amo. E ajudar outros profissionais a entender e a percorrer um caminho que você percorreu e ressignificar, às vezes, aquela atividade profissional que ele está tendo ali. Exatamente. Então, é isso aí. Maravilha. Pessoal, essa é a Ana Kelly Inhabi, nossa cabeleireira master aqui no Duo Concept. Foi um prazer escutar a história da Ana, nos mínimos detalhes. Um prazer curtir a tua jornada, estar ao teu lado nessa jornada. E que esse episódio especial do Dia da Mulher, que todas as mulheres possam se inspirar em algum ponto com a Ana e se sintam amadas, reconhecidas e homenageadas através da história da Ana hoje. Obrigado por assistir o canal, curte, compartilha esse episódio com outra mulher, com alguém que precisa escutar essa mensagem e também deixa o teu comentário aqui, deixa um comentário para a Ana falando qual foi o insight, o que você tirou desse episódio. Comenta aqui pra gente saber se a gente tá no caminho certo, tá bom? Eu quero desejar um feliz Dia da Mulher pra vocês. É isso aí. Um ótimo Dia da Mulher. Parabéns, mulheres, pela força, a garra e a vitalidade que vocês têm. E até o próximo episódio. Até mais!